Boa noite, povo de Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus. O salmista Davi, num dos seus salmos belíssimos, diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A casa do Senhor é a tua casa, é o teu lar, é o teu coração. E hoje vamos cultuar ao Senhor, vamos adorar ao Senhor com alegria, vamos louvar ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Oremos neste momento para iniciar esse momento de culto, de adoração ao Senhor. Pai amado, nós agradecemos a Ti, Senhor, por essa noite, por esse domingo abençoado, maravilhoso que Tu nos deste. E nós louvamos a Ti, Senhor, pela Tua grandeza, pela Tua misericórdia, pela Tua provisão. E porque sabemos, meu Pai, que Tu estás conosco, Tu nos guias, Senhor, durante toda a nossa vida. Abençoa a Tua igreja, os Teus filhos, meu Pai, onde estiverem, Senhor, nos ouvindo, nos vendo, que a Tua bênção alcance cada um deles, Pai, trazendo uma renovação da fé, da esperança, do amor e das Tuas misericórdias na vida de cada um. Pai, nós louvamos a Ti e Te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia a Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer Teu nome grande e Te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Jesus, em Tua presença, Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia a Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer
e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. O véu que separava, o véu que separava, já não separa mais. A luz que outrora apagada, agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar, fazer teu nome e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós. Espírito Santo, nessa noite nós queremos erguer um altar a Ti, Senhor. Nós queremos erguer, Senhor, um altar no nosso coração, nos lembrando, Senhor, das Escrituras, Pai, onde todas as vezes que alguém erguia um altar era para oferecer algo, existia um sacrifício, Senhor, colocado ali. E o Senhor se fez sacrifício por todos nós, para que nós possamos, dentro do nosso corpo, dentro do nosso coração, oferecer sacrifício a Ti, um sacrifício vivo. O louvor não está preso nas paredes, o louvor não está mais preso aos animais sacrificados, o louvor agora são os nossos corações derramados a Ti. Por isso, nessa noite, eu quero convidar você e sua família a levantar um altar. O que você pode trazer nessa noite para oferecer ao Senhor? O que você pode trazer para oferecer dentro do teu coração? Não existe nada mais suave às narinas do Senhor do que o arrependimento dos seus filhos, do que corações que se rasgam diante dele, não as nossas vestes, do que aquilo que acontece dentro de nós, corações que se voltam para ele como um pai. Espírito Santo, vem trazer a verdade sobre os nossos corações, a verdade que Tu és, Senhor Jesus, o motivo de tudo, Senhor, e que todas as atitudes que estão ligadas, meu Pai, com a Tua palavra, elas vão permanecer durante as crises, elas vão se fortalecer. Quando as atitudes vêm de Ti, Senhor, quando as atitudes vêm do Teu mover, do Teu Espírito dentro de nós, elas permanecem durante as crises. Por isso eu te peço, Jesus, nos mostra aquilo que tem permanecido em nós e aquilo que tem sido perdido durante as crises. Esse é um tempo de nós provarmos o nosso coração. Quero me voltar a Ti. Quero Te ouvir. Quero ser como criança, Te amar pelo que és, voltar à inocência, acreditar em Ti, mais
Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo de simplesmente de amor. Quero ser como criança. Quero ser como criança. Te amar pelo que és. Voltar à inocência. Acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo de simplesmente não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me. Abraça-me. Abraça-me com teus braços de amor. Abraça-me. Abraça-me. Abraça-me com seus braços de amor. Espírito Santo, nós nos voltamos a Ti, Senhor. Ó Espírito Santo, nos ensina a voltar à dependência, Deus. A depender sem medo, Deus. Abrir mão, Senhor Jesus, de saber das coisas, de saber do futuro. Nós estamos tão acostumados a prever tudo, Senhor. E esses são tempos em que
O Senhor tem nos chamado, meu Pai, a experimentar a Tua paternidade, Senhor, na dependência do Teu Espírito, dependendo do Teu cuidado, dependendo de Ti para nos suprir em todas as nossas necessidades, para suprir todas as áreas da nossa vida. Não tenha dúvida de que Ele está no controle de todas as coisas, porque Ele é Pai, porque Ele é Pai, Emmanuel, Deus conosco, porque Ele é Pai, Emmanuel, Deus conosco, nunca nos deixa. Espírito Santo, eu te peço que o Senhor venha sobre os nossos corações. Não nos deixa nos perder do Teu amor, Senhor. Não nos deixa perder os olhos das Tuas verdades. Em nome de Jesus. Nesse mês, meu Pai, em que nós estamos combatendo, Senhor Jesus, fazendo referência, Pai, contra a exploração e o abuso sexual infantil e de adolescentes. Eu te peço, Senhor Jesus, que o Senhor venha sobre nós, sobre a nossa geração. Que o Senhor venha, meu Pai, sobre as casas, Deus, sobre os lugares, Deus, em que nós não conseguimos chegar, Senhor. Que o Senhor venha proteger, Senhor, as nossas crianças, adolescentes, Pai, a infância. Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, protege, Senhor Jesus, cada lar, Senhor. Meu Pai, protege, Senhor, traz cura, Senhor Jesus, traz socorro, Pai. Nos ajuda como igreja a nos movimentar, Senhor, segundo essa causa, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, sobre as vítimas, meu Pai, vim trazer bálsamo, Senhor. Vem trazer cura, Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos. Porque Tu és um Pai amoroso, Senhor Jesus, mas Tu és um Pai justo. Tua palavra diz, bem-aventurado aqueles que clamam por justiça, tem fome e sede de justiça. Não a nossa justiça, mas a Tua. Eu espero em Ti, Senhor. Nós esperamos em Ti. Em nome de Jesus. Boa noite, amada igreja do Senhor, a graça e a paz do Senhor Jesus. Quero saudar a todos que nos escutam. Quero mandar aqui uma saudação ao nosso querido pastor Falber, pastora Selma, nos Estados Unidos. O nosso abraço, saudades de todos. Nós hoje temos um texto da palavra do Senhor para a nossa meditação. E vamos ler em 2 Timóteo, no capítulo 2, o verso 3 e o verso 4, que diz assim: participa dos meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Louvado seja o nome do Senhor. Esse texto nos mostra o apóstolo Paulo dando conselhos ao jovem Timóteo. E no capítulo 2 de 2 Timóteo, nós vamos ver que Paulo se utiliza de muitas metáforas. Ele usa pelo menos 3 metáforas, comparações do crente com o soldado, com o atleta e com o lavrador. E a mensagem de hoje tem o título O Bom Soldado. Nós estaremos falando sobre essa metáfora que Paulo usa
do soldado, o crente como soldado. Por isso, ele chama Timóteo e o compara a um soldado. E essa palavra é para todos nós que estamos vivendo momentos adversos, momentos difíceis da nossa vida e que precisamos da determinação, da disciplina de um soldado de Cristo Jesus para que possamos enfrentar as adversidades, os desafios que nós estamos vivendo, uma época muito desafiadora. Voltando aqui ao texto que nos mostra a metáfora do soldado, o apóstolo Paulo era um homem muito culto, um homem que tinha um conhecimento vasto em várias áreas do saber. Tinha conhecimento na área da filosofia, da teologia e também na área castrense. Ele aqui usa uma linguagem castrense, uma linguagem militar, de uso militar. E quando nós estudamos um pouco sobre a vida militar, eu tive o privilégio de ter passado quase 10 anos na vida militar, servi o Exército Brasileiro, a Polícia Militar do Pará, e aprendi um pouco sobre a vida na caserna, a vida castrense. E uma das coisas que nós aprendemos é que existem 2 pilares na doutrina militar, na vida militar. 2 pilares que sustentam uma força armada de um país. Quem é militar ou quem já foi, sabe do que estou falando. Os 2 pilares é a hierarquia e a disciplina. E é exatamente o que distingue um setor militar de um setor civil. É a hierarquia e a disciplina que existe na vida militar. Então, nós podemos ver que a vida militar, a vida do soldado, a vida militar, ela está baseada nesses 2 pilares, hierarquia e disciplina, e existe o que nós chamamos de cadeia de comando, ou uma pirâmide de comando, em que cada escalão superior rege os demais, o escalão inferior. E nós podemos ver nessa linguagem de Paulo quanto ele conhecia da vida castrense. E na vida militar há um enquadramento hierarquizado de seus membros em unidades armadas prontas para o combate. Ou seja, há uma hierarquia. Por exemplo, em toda a Federação Brasileira, em todos os estados, onde existe a polícia militar, existe uma hierarquia. Soldado, cabo, 3º sargento, 2º sargento, 1º sargento, subtenente, o aspirante, 2º tenente, 1º tenente, capitão, major, tenente-coronel, coronel, é o último posto. Além disso, existe o chefe do Estado-Maior, nessa estrutura hierárquica, e o comandante-geral. Nas Forças Armadas prossegue essa hierarquia. Mas o que nos chama a atenção aqui no texto que Paulo nos escreve, quando ele escreve a Timóteo, e ele diz assim: sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Cristo Jesus. Esse termo bom soldado é um termo recorrente na vida militar. Quando se fala
do mau soldado, que é aquele soldado indisciplinado, e o bom soldado, que é aquele soldado padrão, disciplinado, e que vive dentro de um padrão, de um estatuto militar. E Paulo chama Timóteo para sofrer com ele como bom soldado. E no verso 4, nós percebemos um detalhe muito importante, em que Paulo fala sobre o soldado em serviço. E ele diz assim: ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou. Em outras traduções, nos mostram que o soldado em serviço, ele deve ter algumas precauções. Quando nós vemos Paulo dizendo que ninguém que milita, ou seja, ninguém que está no serviço militar, deve se embaraçar com coisas desta vida, deve se envolver com coisas da vida civil. E como eu conheço um pouco da vida militar, e já disse aqui que esse termo, soldado em serviço, ele tem um significado. Pode significar o serviço militar, mas aqui é um significado mais restrito do soldado quando está cumprindo uma escala de serviço, com ordens específicas. Um soldado escalado, que está de serviço, ele tem uma responsabilidade muito maior do que aquele que está, como nós dizemos, de folga. Está folgando, está de folga. O soldado em serviço está afardado, deve ter uma certa postura e compostura. É uma linguagem também muito comum na vida militar, a postura relacionada ao corpo, a compostura relacionada ao comportamento do militar. Ele em serviço, ele está investido de autoridade, de ordens específicas, de um escalão acima do dele. Ele fardado, ele está com o brasão da corporação que ele serve. Mas uma coisa, um detalhe importante, em um soldado que está em serviço, que está numa escala, é que ele deve estar em estado de alerta. Sobre ele está uma responsabilidade muito grande, e ele deve estar em estado de alerta. Isso trazendo para a nossa vida cristã, porque Paulo aqui está falando para Timóteo, e chamando Timóteo a se colocar como um bom soldado de Cristo Jesus. E aqui ele dizendo que ninguém que milita ou que está em serviço militar deve se embaraçar com coisas aqui desta terra. Queridos, isso aqui nos ensina que, na verdade, existe uma guerra espiritual muito grande, constante, ininterrupta, e que nós devemos estar alertas como um soldado, devemos estar sempre vigilantes. Paulo usa essa linguagem castrense em muitos textos, em Efésios, capítulo 6, ele fala sobre as astutas ciladas do diabo, do inimigo. Uma cilada é um ataque de surpresa. E Paulo usa essa linguagem militar e diz para que nós estejamos atentos às astutas ciladas do diabo. Ele fala lá em Efésios 6 também, que a nossa luta não é contra o sangue, contra a carne, mas é contra os principados, as potestades. E com isso, com essas metáforas, com esta linguagem metafórica,
ele está nos ensinando de maneira muito profunda que a vida de um soldado não é fácil, é cheia de desafios, e a nossa vida também, como soldado de Cristo, não é fácil. Nós estamos vivendo desafios, e diante desses desafios, a nossa postura deve ser de resiliência, de determinação, como um soldado em tempo de guerra. Devemos estar alerta para todas as situações, porque existem principados e potestades que trabalham ininterruptamente para a destruição da igreja, para parar a caminhada da igreja no processo de evangelização, de pregação do evangelho. E a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, e o maligno usa de todos os sistemas, de todas as formas, para parar a missão da igreja, que é trazer uma mensagem de libertação, uma mensagem que muda a vida do ser humano, não só aqui, mas que também nos traz esperança para a vida após a morte, para a eternidade. E nós nunca podemos perder este foco, nós nunca podemos perder essa perspectiva de que nós estamos em constante guerra, em constante batalha. Não podemos perder esse estado de alerta. E Paulo, nesse texto, ele convida Timóteo: participa dos meus sofrimentos. No verso 3, ele diz para Timóteo: Timóteo, participa dos meus sofrimentos. Sofre, pois, comigo as aflições. E quando ele fala desta forma, ele está mostrando para Timóteo, e por inspiração do Espírito Santo de Deus, para nós também, que ser um soldado de Cristo implica em sofrimento, em tribulações. O próprio Senhor Jesus disse: no mundo tereis aflições, no mundo tereis tribulações. Então, quando Paulo convida Timóteo: participa dos meus sofrimentos, ou sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Cristo Jesus, ele nos mostra este lado que eu chamo de o lado trágico da vida, afetado pelo pecado, afetado por forças malignas, e que nós devemos estar em alerta. Por isso, devemos ter a disciplina de um soldado, a resiliência de um militar, de um soldado, de um bom soldado. E o que é a resiliência? É a capacidade de adaptação a mudanças, mudanças climáticas, mudança geográfica, mudança de todas as situações. E nós, como soldados de Cristo Jesus, devemos também estar predispostos a enfrentar mudanças, nos adaptarmos a essas mudanças, sem perder a perspectiva da missão que nós temos. Então, o soldado deve ter disciplina, resiliência. E uma das coisas que é muito pregado na doutrina militar é o amor à farda, a abnegação, o desprendimento, o altruísmo, a dedicação extrema, o sentimento patriótico, de patriotismo, de amor à pátria. Todo militar aprende a respeitar e a amar os símbolos que nós temos, que são preciosos para o militar, que é a bandeira nacional,
Então ele presta aquela bandeira, quando ele presta continência, ele está numa atitude de respeito e sabendo que ali é um símbolo de toda a nação, de todo o povo. No nosso caso, a bandeira nacional, a bandeira brasileira, simboliza todo o povo brasileiro. O hino nacional, o militar que ama o que faz, que ama a farda, que sabe da missão que ele tem, quando ele canta o hino nacional, o hino da sua nação, ele se emociona, ele chora, ele vibra cantando, porque ele vive aquela situação de abnegação, de doação, de altruísmo. Então, os símbolos, bandeira nacional, hino nacional, o brasão da República, o selo nacional, no nosso caso aqui no Brasil, são símbolos importantes para o militar. O cristão, como bom soldado de Cristo, ele tem também os símbolos. Nós temos o batismo que nos identifica com Cristo, com a morte, o sepultamento e a ressurreição de Cristo, com a nova vida em Cristo. Nós temos a palavra de Deus, que é como que o nosso estatuto militar de soldado de Cristo. E aqui existe toda uma doutrina, como diz em 2 Timóteo 3,16, quando nos mostra que toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para o ensino, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Então, quando Paulo compara, ele faz ele usa essa figura de linguagem, essa metáfora do soldado com um soldado de Cristo, ele está mostrando esta realidade. Ele está mostrando que nós devemos ter uma vida de abnegação, que inclui, no caso, na vida do soldado, missões árduas, difíceis, penosas, desgastantes, que levam, às vezes, o jovem soldado à exaustão física. Em casos de guerra, o sacrifício da própria vida em defesa da nação. E nós, como soldados de Cristo, lá em Atos 1:8, diz: mas recebereis poder ao vir sobre vós o Espírito Santo de Deus, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Atos 1:8. Essa palavra testemunha, martíria, é de onde vem o termo mártir. Aqueles que são martirizados. Então, testemunha de Cristo deve ter esse despreendimento a ponto de entregar até a sua própria vida pela verdade do Evangelho. E é isso que Paulo está nos mostrando nessa metáfora do soldado e o soldado de Cristo, ou seja, o cristão. Quando ele fala, sofre comigo, participa dos meus sofrimentos. E quem fala isso é Paulo, um grande soldado de Cristo. Um homem que passou por situações de perseguição, de naufrágio, apedrejamento, prisões, perseguição, calúnias, fome, sede, todo tipo de adversidade. Mas esse mesmo Paulo, que foi um grande soldado de Cristo, ele fala que a nossa tribulação é leve e momentânea, que a nossa tribulação, que as adversidades que nós vivemos aqui, nem se compara com o peso de glória que o Senhor tem para nós. E ele
também expõe de maneira em que ele diz que os sofrimentos que nós passamos aqui, o Senhor enxugará do nosso rosto toda lágrima. Enfim, o apóstolo Paulo foi um grande homem de Deus, e agora ele está repassando para Timóteo como Timóteo deveria se posicionar diante das adversidades, das perseguições e das dificuldades de ser um soldado de Cristo, de ser um cristão. E quando ele fala sobre o bom soldado de Cristo, sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Cristo Jesus, participa dos meus sofrimentos. Esse termo bom soldado está muito de acordo com o que nós falamos no início, os dois pilares da vida do soldado, da vida militar, a hierarquia e a disciplina. Então, esse bom soldado não se envolve, não se embaraça, não fica emaranhado, ele não fica preso a coisas da vida civil quando ele está em serviço. Quando ele está em serviço, ele deve ter uma postura e uma compostura, ele deve ter um foco, um objetivo, atitudes que realmente o recomendem como um soldado. Não se envolver, não se embaraçar. No nosso caso, nós temos uma missão, nós temos uma pátria a amar, nós temos uma pátria que não é aqui. O Senhor disse que nós estamos no mundo, vós estáis no mundo, mas não sois deste mundo. Nós temos uma pátria, nós somos cidadãos de uma pátria celestial. E como soldados de Cristo, nós precisamos ter amor a essa doutrina, a essa palavra, que é a palavra de Deus. Nós precisamos ter uma visão muito maior do que as lutas que nós estamos passando aqui e saber que aqui não é o nosso descanso. O que me chama a atenção no doutrinamento militar, isso na prática, é que na vida militar o soldado executa ordens. Há um condicionamento para que o soldado esteja sempre pronto a executar ordens, seja individualmente ou na coletividade. Há um treinamento militar que é chamado de ordem unida, que é para que vários soldados possam receber uma ordem e cumpri-la de forma rápida, eficaz, enérgica, todos unidos. E é o que é chamado de ordem unida. Então o soldado executa as ordens. Existem até alguns ditados, algumas frases que é usado na caserna. Uma delas é: ordem não é para ser discutida, ordem é para ser cumprida. E isso está muito voltado para a natureza e a missão do soldado. Já os oficiais superiores, subalternos e superiores, são considerados a cabeça pensante da tropa. E aí nós vemos nas Forças Armadas, como já falamos, na Força Auxiliar, Polícia Militar, existe o comandante-geral. Na Marinha, no topo da pirâmide, o almirante de esquadra. No Exército, o general de Exército. Na Aeronáutica, o tenente brigadeiro. Enfim, existe toda uma cadeia de comando. E quando nós lemos aqui
Paulo falando para Timóteo, participar dos sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. E nós, quando nós fazemos essa comparação do soldado e do crente, ou do soldado de um exército e do soldado de Cristo Jesus, nós usamos muito na vida militar o termo corporação militar. E o que é uma corporação? É um conjunto de pessoas com alguma afinidade de profissão. E aí a corporação militar é aquele conjunto de militares. E trazendo agora para a nossa vida espiritual, nós podemos ler na palavra do Senhor que a igreja é o corpo de Cristo. A palavra do Senhor diz assim: ora, vós sois o corpo de Cristo, individualmente membros deste corpo. Então, a palavra de Deus nos mostra que nós somos corpo de Cristo. Então, amados, quando a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, nos mostra que a igreja é o corpo de Cristo, nós entendemos que esse corpo deve estar coeso. Nós entendemos que deve existir companheirismo. E Jesus lá em Mateus 12, 25 diz assim que um reino dividido não subsiste. Em Colossenses, capítulo 1, o verso 16 ao verso 18, nós lemos sobre Jesus. Se nós somos o corpo de Cristo, esse corpo tem um direcionamento. É como nós falamos da pirâmide de comando que existe na vida militar. Uma pirâmide de comando em que há uma hierarquia. Se nós, como igreja, somos o corpo de Cristo, Cristo é a cabeça deste corpo. Então dele vem o direcionamento para todo o corpo, vem as diretrizes, vem as ordens, vem a direção. E nós, como soldados de Cristo Jesus, precisamos estar submissos. Se você abrir a sua Bíblia em Tiago, no capítulo 4 e o verso 7, diz assim a palavra do Senhor. Aqui é uma estratégia de guerra para o soldado de Cristo. Talvez hoje você esteja se perguntando como nós vamos vencer esses desafios. E que nós sabemos que há também uma atuação espiritual maligna. Tiago 4:7 diz assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Aqui está uma estratégia de Deus para a nossa vida. Sujeitai-vos a Deus. Você não pode vencer por si mesmo essa batalha, porque é uma batalha espiritual. Você, como soldado de Cristo, em primeiro lugar, você deve se sujeitar a Deus. E o que é esse sujeitai-vos? É obedecer a palavra, é viver uma vida pelo padrão da palavra de Deus. É ler a palavra, é cumprir a palavra, que é o nosso estatuto, que é a âncora, que é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. Então, como nós dissemos em Colossenses, capítulo 1, verso 16 ao 18, nos mostra o seguinte: pois nele foram criadas todas as coisas. Aqui está falando de Jesus, que é o cabeça do corpo igreja. A igreja é um corpo, a cabeça deste corpo é Cristo.
falando metaforicamente. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Então, no verso 18 diz, ele é a cabeça do corpo da igreja. Vou repetir, ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter primazia. Colossenses 1, 16 a 18. Então, a igreja é um corpo místico de Cristo. Cristo é a cabeça. E trazendo isso dentro dessa visão militar, dessa doutrina militar, nós temos um comandante, nós temos a cabeça deste corpo que direciona, que encaminha, que dá a direção, que é o Senhor Jesus. E esse texto é grandioso quando diz que nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas, tanto nos céus como na terra, as que nós vemos, as visíveis como as invisíveis, ou seja, o mundo espiritual. E aí aqui vem falando de classes angelicais. Há muita gente que lê esse texto e não entende, mas aqui está falando do mundo espiritual, do mundo angelical, como um exército. Assim como falamos que existe o cabo, o soldado, o cabo, o sargento, e assim vai até o último posto ou patente. No mundo espiritual também existe toda uma ordem, toda uma organização. E aqui nós, quando lemos esse texto que fala sobre tronos, soberanias, principados, potestades, aqui são classes hierárquicas, são classes angelicais. E a palavra está dizendo que nele foram criadas, em Cristo foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. E aí vai falando nesse mundo invisível, nesse mundo espiritual, que existe toda uma ordem, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Então, tanto no exército, que nós chamamos de anjos eleitos, de anjos de Deus, existe essa hierarquia, existem os príncipes, os principados, as potestades, os tronos, e assim também como no exército que nós classificamos como os anjos decaídos, também existe uma hierarquia. Lá em Efésios capítulo 6, quando fala sobre os dominadores deste mundo tenebroso, ali também existe um termo militar, cosmocrátoras, dominadores, ali é uma classe angelical, uma classe de anjos que no exército da antiguidade eram uma espécie de especialistas de guerra. E ali são os dominadores. Então, queridos, Paulo nos mostra de uma maneira muito profunda, através desta linguagem, que nós estamos em uma guerra e que Cristo é o nosso comandante. E aí diz, ele é antes de todas as coisas. O que significa isso? Antes do mundo existir, antes de qualquer coisa material existir, ele já existia. Ele é antes de todas as coisas. E nele tudo subsiste. Tudo que existe hoje subsiste através de Cristo. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de todos os mortos. Porque Jesus foi o primeiro que morreu
ressuscitou no sentido de vencer a morte e subiu aos céus para a destra de Deus. Então, tudo isso para que ele tenha primazia, para que ele seja o primeiro. Então, no texto que lemos, voltando aqui a 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 e 4, sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida. E aí vem mostrar o objetivo da vida de um bom soldado. Qual o objetivo? No verso 4, a parte B diz assim: a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Então esse é o nosso objetivo, queridos, como soldados de Cristo, é agradar o nosso comandante, aquele que nos alistou, aquele que nos salvou, aquele que tudo foi criado por Ele, para Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. Por isso em 1 Coríntios 10, 31 diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, façais tudo para a glória de Deus. 2 Timóteo, capítulo 6 e o verso 12, já vamos concluir, mas diz assim, 2 Timóteo 6, 12, milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. É um outro texto que está nessa direção do soldado de Cristo. Milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna. A nossa missão é sublime, a nossa missão é eterna. Não é uma missão que termina aqui na terra, mas é nós tomarmos posse da vida eterna. Por isso, em 2 Timóteo, capítulo 4 e o verso 7, o grande soldado de Cristo, Paulo, diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Como nós dissemos, nós estamos vivendo uma época muito desafiadora. E o que Deus espera de nós não é um corpo, ou um exército, ou um soldado que se abate facilmente, que se entrega facilmente, que desiste. Um soldado que vai agora ser um desertor. Não. O que Deus espera de mim e de você é que tenhamos em mente a nossa missão, que você possa combater o bom combate, até o momento de encerrar a carreira e guardar a fé. Como diz lá em Efésios 6, que nós devemos nos revestirmos de toda a armadura de Deus, para que possamos resistir no dia mau, e depois de tudo ficarmos firmes. Então, queridos irmãos, irmãs, soldados de Cristo, não desanime, esteja firme, porque o nosso comandante é aquele que criou todas as coisas, é aquele que venceu a morte, é aquele que morreu e ao terceiro dia ressuscitou, e Ele pelejará por nós. Não tenha um sentimento de abandono. Eu estou abandonado nessa crise que o mundo está passando, nessa situação de tanta incerteza. Não faça coro com essas notícias e essas pessoas que estão falando desta forma, mas tenha uma atitude resiliente,
tenha uma atitude de um bom soldado de Cristo Jesus. E depois da batalha, a palavra do Senhor diz assim: depois da batalha, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Existe um hino da harpa cristã que diz: depois da batalha me coroará, Deus me coroará. Ser fiel até a morte, ser fiel durante toda a tua vida, como um bom soldado de Cristo Jesus, como alguém que tem uma atitude de enfrentar os desafios, de lutar, sabendo que a vitória é nossa. Quando Jesus disse: eu venci o mundo, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele está nos mostrando que a batalha foi ganha na cruz do Calvário. E agora nós precisamos persistir, porque aqui não é o nosso descanso. Deus abençoe a tua vida e te fortaleça nesse tempo tão difícil, tão desafiador, tão adverso. Mas que você tenha no teu coração a coragem de um soldado para enfrentar os desafios, sabendo que o Senhor é contigo, que Ele nos guarda e que tudo está sob o controle do nosso comandante, que é Cristo. Vamos orar? Feche os teus olhos e vamos agora orar ao Senhor. Apresenta a tua vida, a tua família. E eu creio que a bênção de Deus está sobre a tua vida. Pai amado e santo, nós louvamos a Ti, Senhor, pelas Tuas bênçãos, pela Tua direção. E sabemos, Senhor, que Tu estás conosco, como diz a Tua palavra: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Por isso, Senhor, fortalece a Tua igreja, prepara a Tua igreja. Deus querido, nos dá resiliência pela fé, nos renova, como diz a Tua palavra: os que esperam no Senhor renovarão suas forças, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Pai amado, nós louvamos a Ti e pedimos a Tua bênção sobre toda a Tua igreja, todo o Teu povo que nesta hora se une a mim nesta oração. Guarda cada família, guarda cada um dos Teus filhos. E a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com toda a igreja do Senhor. Amém e amém. Deus abençoe a tua vida. Hoje nós louvamos ao Senhor, porque cremos que a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Uma boa noite a todos.